Você sabia que Goiás investiu mais do que arrecadou em 2025 e ninguém noticiou isso? Parece exagero? Então respire fundo e ouça com atenção. Estamos falando de 3,7 bilhões de reais aplicados em obras de infraestrutura num único ano. Valor que ultrapassa com folga o que muitos estados maiores conseguiram mobilizar em 4 anos de gestão. Mas a pergunta que não quer calar é: como isso foi possível sem explosão de orçamento, sem crise fiscal e sem manchetes nacionais? Coloque-se nessa cena. Um estado do Centro-Oeste, constantemente deixado à margem nas análises econômicas do Sudeste, decide mudar o jogo. Não avisa, não alardeia, simplesmente executa. E quando os números aparecem, bilhão sobre bilhão, a reação não é de espanto coletivo, é de silêncio. Como se o feito fosse invisível. Como se investir mais do que arrecadou fosse algo normal. Mas não é. Isso não era para acontecer. Em qualquer manual de gestão pública, esse movimento pareceria arriscado. O normal seria cortar, reduzir, postergar. Mas em Goiás, o anormal virou regra. Mesmo com entraves judiciais, limitações em modelos de contratação, licitações questionadas e burocracia tentando frear o ritmo, o Estado não parou. Pelo contrário, avançou, expandiu, entregou. E agora está à frente da maior transformação de infraestrutura de sua história, enquanto o restante do país ainda debate onde cortar gastos. E aqui começa o conflito real, porque Goiás não está só enfrentando o desafio das obras, está desafiando uma lógica, a de que o Centro-Oeste deve andar devagar, a de que infraestrutura de verdade só acontece com mega empréstimos ou milagres federais. Goiás não pediu bênção a ninguém. E é isso que incomoda. É isso que nos obriga a olhar mais de perto. Então fique comigo, porque o que você vai ver nas próximas cenas é uma radiografia de um movimento silencioso e poderoso. Um ciclo de obras que não era para ter acontecido, mas está acontecendo. E pode, em breve, colocar Goiás em um patamar logístico e econômico que nenhum outro estado viu chegando. Goiás acaba de protagonizar o maior ciclo de obras da sua história. 3,7 bilhões eles aplicados só em 2025. Isso mesmo, um estado com fama de discreto, que sempre correu por fora nas disputas orçamentárias, aplicou um volume bilionário em infraestrutura, sem pedir manchete, sem depender de Brasília, sem fazer barulho. Ao todo, são mais de 70 obras rodoviárias em andamento, que somam 1.800 quilômetros em pavimentações, duplicações, restaurações e intervenções estruturais como viadutos, pontes, passarelas e trevos. Mas não para por aí. O investimento também chegou a áreas civis altamente simbólicas. É o caso do Complexo Oncológico de Referência, CORA, em Goiânia, projetado para ser um centro modelo no tratamento do câncer, e da Casa da Pessoa Idosa da Vila Mutirão, que resgata dignidade e estrutura para uma população historicamente negligenciada. O contraste é brutal. Como é que esse pacote de obras bilionário, com alcance real, físico, que muda a vida de milhares de pessoas, passou quase despercebido pela grande mídia nacional? Como ninguém viu isso acontecendo em tempo real? A resposta está num nome que você talvez nunca tenha ouvido: Fundeinfra. O Fundo Estadual de Infraestrutura se tornou o motor oculto desse avanço. E aqui mora o choque. O fundo investiu mais do que arrecadou em 2025. Isso mesmo. Enquanto outros estados travam por falta de repasse, Goiás criou um mecanismo que permitiu acelerar obras com base em execução e planejamento, mesmo diante de decisões judiciais que tentaram suspender o modelo de contratação vigente. Ou seja, enquanto uns travavam em tribunais, Goiás ligava tratores.
Nos bastidores, o que houve foi uma verdadeira operação estratégica, silenciosa, calculada, sem discursos inflamados. A articulação entre a Goinfra, o executivo estadual e o setor produtivo manteve contratos vivos, licitações ativas e ritmo constante de entrega. Em vez de reclamar da burocracia federal, Goiás decidiu contorná-la e conseguiu. E aí surge a pergunta incômoda: se Goiás conseguiu com menos apoio e mais resistência, por que outros estados não conseguem o mesmo? O problema é falta de verba ou falta de visão. Agora, se você está se perguntando onde essas obras realmente estão, prepare-se para ver um mapa redesenhado. Na região metropolitana de Goiânia, as GOs 319, 219, 147 e 589 estão em plena execução ou já finalizadas, melhorando o fluxo urbano e intermunicipal. No centro do estado, o anel viário do Daia, em Anápolis, foi duplicado e o aeroporto de cargas passou por recuperação ambiental e reestruturação da drenagem. No norte e nordeste, as GOs 110 e 108 não só impulsionam o turismo, mas também servem de rota para o escoamento de grãos e minérios. No sul e sudoeste, os canteiros são intensos. Duplicação da GO 330, restauração da GO 309, ampliação da GO 213, além da pavimentação da GO 401 e construção do complexo viário de Rio Verde. IRGs como a 050, 306 e 180 também receberam melhorias críticas. E não estamos falando só de promessas. Entre as obras entregues em 2025, destacam-se a pavimentação da GO 132, a duplicação da GO 010, o anel viário de Pires do Rio, o viaduto Portal da Fé em Trindade e a ponte sobre o rio Santa Maria na GO 154. Foram também mais de 600 quilômetros de melhorias funcionais, beneficiando cidades como Minaçu, Niquelândia, Simolândia, Santa Helena, Turvelândia e Rio Verde. É obra para todo lado. E não é no PowerPoint, é no asfalto. Este não é um plano no papel, é uma mudança de rota, de verdade. Goiás está deixando de ser um estado periférico para se transformar em eixo logístico central do país. E o mais surpreendente, tudo isso foi feito sem alarde, sem escândalo, sem atraso. Uma virada de jogo que não estava no script. Porque no fundo isso não era para acontecer, mas aconteceu. E agora vem o ponto mais inacreditável de toda essa história. Esses 3,7 bilhões foram aplicados mesmo com entraves judiciais, mesmo com limitações de arrecadação, mesmo com um cerco institucional contra os modelos de contratação. E tudo isso aconteceu em completo silêncio nacional. Nenhuma manchete em rede nacional, nenhuma cobertura de impacto, nenhuma análise de tendência econômica. Como se a maior virada logística de um estado inteiro não merecesse um minuto de atenção fora de suas fronteiras. Isso é só coincidência ou é algo que incomoda? Afinal, se Goiás, com menos arrecadação, menos atenção e mais resistência, conseguiu executar a maior transformação da sua história, o que impede outros estados de fazerem o mesmo? E se a resposta for dura demais? E se o que está travando o Brasil não for falta de dinheiro, mas falta de coragem para quebrar a lógica da inércia institucional? Porque o que Goiás está fazendo não é normal, não é esperado, não é autorizado, entre aspas. É como se o Estado estivesse quebrando uma regra invisível, a de que estados como ele devem sempre esperar, pedir, negociar. Mas Goiás não esperou, agiu e entregou. Mas antes, dá uma olhada nessa tela aqui, olha só o quanto a gente faturou com apenas uma notícia que a gente destacou aqui do Pablo Marçal. Se você quiser entender como fazer isso, ganhar dinheiro destacando as notícias aqui, repercutindo na internet, pode ser do Pablo Marçal, do seu time do coração, da seleção brasileira, fofoca, o que for, link na descrição para você. No ano em que se dizia que tudo seria desaceleração e corte, Goiás acelerou, pavimentou, duplicou e construiu. Não na ficção, no chão, no mapa, nos hospitais, nas pontes.
Enquanto os olhos estavam voltados para crises políticas e reformas que não andam, o Centro-Oeste virou protagonista sem alarde. E isso é o mais perigoso para quem sempre achou que o poder estava concentrado no mesmo lugar. Porque quando um Estado consegue aplicar mais do que arrecada, avançar mesmo com decisões judiciais, tentando travar seus projetos, articular parcerias sustentáveis e manter ritmo sem gritaria. Isso não é só gestão pública, é uma jogada de mestre, é um novo modelo de fazer governo, é uma estratégia que, se replicada, tem potencial para virar o país de cabeça para baixo. A grande pergunta agora é: quem está realmente prestando atenção nisso? E aqui vai o convite. Agora que você sabe o que realmente está acontecendo em Goiás, você ainda acha que esse estado é só agronegócio e calor? Se isso te surpreendeu, imagine o que ainda está por vir. Então curta esse vídeo, comente sua opinião e compartilhe com quem ainda acha que Goiás está parado no tempo. Mostre que você está por dentro do que realmente importa e que vê o que os outros ainda ignoram. Inscreva-se no canal, ative o sininho e acompanhe cada capítulo dessa transformação silenciosa. Porque aqui a gente revela o que está sendo construído enquanto ninguém está olhando. E depois desse vídeo, você nunca mais vai olhar Goiás do mesmo jeito.